Bom dia, vamos aí para a última aula de Bioquímica. Bioquímica 4. Nós paramos lá na parte de dosagem de íons, página 7, não é isso? Então vamos lá. Os íons, gente, são substâncias que a gente precisa adquirir através da alimentação. É o sódio, é o potássio, é o cloro, tá? Enfim, cálcio, tá? São alguns dos eletrólitos. Os eletrólitos, eles se diferenciam, a gente viu que são vários tipos, né? De substâncias que a gente tem no nosso organismo. Os carboidratos, não é? Os lipídios. A gente tem também, né, as proteínas, as vitaminas, né? E temos aí os sais minerais, né? Então, os sais minerais, eles são considerados no exame bioquímico como substâncias eletrolíticas, tá? A gente chama de eletrólitos. Por quê? Porque ela não consegue ser dosada da mesma forma que a gente dosa a grande maioria. O que nós vimos? Até mesmo, né, as enzimas, que é um tipo especial de proteína, a gente consegue fazer a dosagem a partir de um espectrofotômetro, que é o aparelho básico, é o aparelho de bioquímica, não é mesmo? Então, os eletrólitos não. Os eletrólitos a gente não consegue dosar no espectrofotômetro. Por quê? Porque a característica dessa substância, ela não emite uma cor. Mesmo as enzimas, elas conseguem fazer isso de forma diferenciada dos demais, mas conseguem. Os eletrólitos não. Os eletrólitos, eles liberam carga elétrica, eles são substâncias elétricas. Eles não emitem cor. Como o método tradicional da bioquímica é colorimétrico, né? Por colorimetria, e o espectrofotômetro, o aparelho vai medir essa cor, no caso não consegue medir essas substâncias. E assim, a gente quebra a cabeça, né, no caso, aí as empresas que fornecem tanto o equipamento quanto os reagentes, tentando fazer, existe alguns até com modo easy, né, que é como se fosse interligado, mas que não consegue, quando consegue é muito caro, fazer a dosagem de eletrólitos no método convencional. O que acontece da gente do laboratório? Precisa comprar um aparelho à parte, um aparelho que tem a funcionalidade dele baseado em eletrodos seletivos. Esses eletrodos é que vai medir a carga elétrica das substâncias e conseguir identificá-la no sangue. Então é outra tecnologia, é outro aparelho, e isso é ruim, né, no laboratório. Por quê? Para a gente manter, né, um aparelho, seja ele fixo, comprado, meu, eu comprei, é meu, mas os laboratórios trabalham muito com aluguel. Então, todo o preço do meu exame está em cima do quê? Do aluguel, dos reagentes, de todo o consumo que eu faço em cima disso. Aí você imagina, eu na bioquímica tendo que ter 2 aparelhos. Entendeu? O tradicional, que é para fazer todos, e um de eletrodo seletivo para fazer só de potássio e cloro. E os outros também, mesmo, né, com essas características, eu consigo medir na colorimetria. Mas só de potássio e cloro não dá. Entendeu? Então a gente precisa de um aparelho extra, que é um aparelho pequenininho, parece um purificador de água, mais ou menos, tá? E ele serve só para medir esses 3 bonitinhos, esses 3 elementos aí, tá? Então o que acontece? Para o laboratório é uma despesa. Geralmente a gente é obrigado a ter um aparelho sobressalente, um aparelho extra. Se um parar, eu tenho outro, principalmente quando eu trabalho com emergência. Eu não posso ficar o meu laboratório parado 24, 48 horas esperando um técnico vir avaliar. Às vezes precisa de peça, tem que encomendar a peça, entendeu? A peça é importada muitas das vezes. Enfim, às vezes você fica uma semana, 15 dias com o aparelho parado. Como que
que numa emergência, né? Num hospital que tem CTI, UTI neonatal, como que a gente fica sem um aparelho funcionando? Então não pode acontecer. Então geralmente a gente tem 2. Na bioquímica é excelente, porque eu posso ter o pequenininho manual, o semiautomático, nem manual, né? O semiautomático, o biopluizinho, que eu vou fazer as medições. Ele vai me liberar os resultados. Dá para substituir, não é o ideal, mas dá. A nível de rapidez não é o ideal, mas dá para substituir com um aparelhinho simples, barato, de manutenção barata, mas o eletrodo seletivo não dá. Entendeu? A gente tem que ter um aparelho extra. E aí fica complicado, que geralmente não dá financeiramente para manter 2 aparelhos de bioquímica e mais 2 de eletrodo seletivo. Só para manter os 2 já é complicado, imagine manter tudo isso. Então a gente fica sem, entendeu? Então pra gente de laboratório é horrível, né? Ter que trabalhar, né, separadamente e o aparelho parar aí no meio de um plantão. Dá um rebuliço no hospital. Aí vamos lá entender, outro também aparelho é a gasometria, que também é um aparelho à parte, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que também não é feito, não é medido, né, no aparelho tradicional, enfim. Para o laboratório, para a gente que trabalha, a gente fica manipulando vários aparelhos, pedindo a Deus que ele não pare durante o nosso plantão. Aí vamos lá, então tá assim, ó, dosagem de íons ou eletrólito, tá bem ali na página 7, bem do meio para baixo, tá assim, ó, são os minerais do nosso organismo que tem carga elétrica. Olha que interessante. Essa carga elétrica permite a regulação de diversos processos metabólicos, gerenciamento da pressão arterial. Olha aí você tendo problema, né? Já viu o médico falar assim, ó, cuidado com sal por causa da pressão? Na verdade, o sal, ele é sódio e cloro. Ele é a junção desses 2 eletrólitos, o sódio e o cloro. Entendeu? Que vem a partir do que? Da alimentação. Muitos alimentos, eles são conservados no sódio. Você pode pegar uma latinha de refrigerante, né? A gente muitas das vezes assimila o sódio com sal, né? Você pega ali uma latinha de refrigerante, esses suquinhos industrializados, eles todos são conservados no sódio, nessa substância. Então você acaba consumindo muito sódio, muito sódio, muito sódio. Esse sódio que fica retido no teu organismo, porque o rim precisa eliminar todo ele, caso isso não aconteça, ele fica preso. Se ele fica preso, sabe o que o organismo faz? Começa a reter água para poder diluir esse sódio, senão vai dar jabu para você. Aí você começa a inchar. Já viu pessoas falando assim, ó, você está muito inchado, está comendo muito sal, não é? Vocês já ouviram falar isso? Então, é por causa do sódio. Olha que bonitinho. Entende que se você consome muito sódio, você vai ter um problema no rim, tá? Você vai começar a acumular água no corpo, vai ficar toda inchada, enfim, e vai ter problema na pressão arterial, tá? Tudo isso é muito ruim, ok? E infelizmente a maioria dos alimentos contém isso. Quem gosta daquele chá? Ice tea, eu amo. Deixa eu ver aqueles que vem de garrafa, mate, Ice tea, não tem? De pêssego, de limão, adoro isso. Infelizmente eu fui obrigada a parar, exatamente porque eles têm alta concentração de sódio e estava ferrando com o meu rim, né? Depois eu tive que operar o rim, ou seja, não posso nem chegar perto dessas, e às vezes a gente nem sabe, né? Então a gente tem que ter cuidado com os alimentos industrializados. Eles são ricos em sódio, principalmente. Além de várias outras porcarias, a gente tem um excesso de sódio. O sódio ele não é ruim não, tá? Falando assim, até parece que o sódio é ruim. Nenhum desses minerais, eles são ruins não, muito pelo contrário. Eles são importantes para o funcionamento do nosso organismo. A grande questão é o excesso, assim como tudo na vida. Tudo que é em excesso é ruim, até o amor em excesso é ruim, entendeu? Tudo que aparentemente é bom, se for em excesso, se torna ruim, né? Então,
Então, a mesma coisa é o sódio. O sódio não é vilão, mas a forma como nós usamos o sódio, a forma como ele é distribuído nos alimentos, a forma como nós lidamos com esses alimentos, é que é o grande problema, que a gente consome muitas das vezes mais do que é necessário, né? E a gente não tem muita essa informação. Lá, quando a gente dava plantão, eu não sou de tomar, não gosto muito de... Agora eu tô viciada, mas eu não era muito de chegada em refrigerante e tudo mais. Pra gente que trabalha em hospital, não dá pra ficar manipulando, então a gente compra tudo muito pronto. Aí compra lasanha, põe no micro-ondas, né? A gente acaba trabalhando assim. E queijo, olha o problema aí, queijo, que além do cálcio que ajuda a ferrar o rim, né, em excesso, você ainda tem o sódio, que é muito sódio, inclusive. Muito sal, né? Principalmente queijo mais salgado, queijo bem curado, que eu adoro. Então essa era a nossa rotina, né? A gente já passava no lugar, já comprava o queijo, aí eu ia, a menina já trazia o queijo, eu ia no mercadinho, já comprava 1,5 litro de Ice Tea e ficava lá na nossa geladeira, né? Na geladeira lá do refeitório, o dia inteiro, não era água não, Ice Tea, queijo, olha que beleza, lasanha, todo mundo rim ferradão, eu e mais uma, rim ferradão, ferramos o nosso rim, entendeu? A gente às vezes tem um conhecimento, mas não para de fato para analisar, acho que nunca vai acontecer com a gente. Então, cuidado, tem muita gente que fala assim, vou tomar esse chá que ele é muito mais saudável, e é, de uma certa forma, mas o ruim dele é a concentração de sódio, assim como o suquinho, né, de caixinha, e fala assim, vou tomar um suquinho de caixinha, que ele é melhor que o refrigerante. Gente, é tudo ruim. Faz o suquinho em casa, né? Às vezes a gente fazia festa aqui, eu falava, olha só, vai trazer suco, não me traz suco em caixa não, faz em casa, lá você é preguiçosa, bate o maracujá, né? Espreme um limãozinho, faz o suco e traz. Esse chazinho de caixinha não tem. O seco, né? O que a gente chama de seco. Bota pra ferver. Isso, é o seco. Provavelmente não. Entendeu? Eu não saberia te informar. Teria que olhar lá na composição. Tá? Que lá vem as informações. Chá de bolo. Oi? Chá de bolo. Mas aí pega a folhinha natural. Não, daquela de pozinho que vem no saquinho. As ervas assim processadas, elas perdem muito seu valor, né? É bom você consumir e plantar. O boldo pega rapidinho. Eu não fico sem boldo em casa. Eu não tenho quintal, mas eu planto em jarros. Eu tenho boldo em jarro. Minha mãe tem boldo, ela traz, né, erva para mim. Eu fico pedindo. A outra professora me deu também erva. Eu plantei ontem num vasinho. E assim a gente vai lidando, entendeu? É melhor. Eu fico brigando com a minha mãe também, que ela fica comprando esse chá processado aí de mercado. Eu fico brigando com ela. Tem algum tanto assim, estimado que a gente pode consumir desse sódio, desse chá? Porque eu uso também assim de caixinha, o erva cidreira, esses outros assim, mas eu acho que... Não, mas aí você usa o seco, né? Não é o seco? Não, aí acho que não tem sal não. é mais tranquilo, entendeu? Eu tô falando esses prontos, líquido, para não estragar, é o conservante dele. Esse seco não, até eu seco erva em casa e deixo lá para quando eu quiser. Louro, às vezes você pega louro seco e deixa lá, fica lá o ano inteiro lá na tua casa, você vai botando na comida, não é? Mas aí já é a erva mesmo, você tem como você secar a erva e guardar a erva em casa seca. Você pode fazer isso naturalmente, no sol, ou fazer no forninho, numa determinada temperatura, que não vai prejudicar, né, os componentes da planta. Tem toda, né, tem todo um processo. Aí você pode secar e usar a planta quando você quiser, entendeu? Ela fica sequinha lá, tá? Essas de mercado, elas são muito industrializadas, né? Então ela é muito processada e às vezes perde muito componente. Eu fico perturbando ela para trazer para mim cidreira, eu compro lá as ervas secas, né? Camomila. Gente, muita coisa boa aí, muita. Tem a carqueja, que é muito boa pro fígado, a própria erva. Você vai nessas lojinhas de erva, eu saio levando tudo. Não, mas é bom pra saúde, né? É igual minha mãe, eu não vou tomar não, que é ruim. Primeiro, eu era criança. Porque quando a gente é criança, a gente não tem noção dos benefícios. Então a gente só vai tomar aquilo que me agrada. Agora a senhora já é uma pessoa adulta, sabe que é necessário, então toma, caramba.
fazer bem? Mando pra dentro. E eu bebo numa golada só, bolo então, deixo curtindo lá em umas 3 horas e mando pra dentro o bolo de uma vez só. Sei que eu vou ficar bem. Louro, chá de louro. Eu adoro chá de louro, inclusive. Eu sou viciada em chá, tá, gente? Muito viciada em chá. Acho que eu nasci num país errado. Acho que eu nasci na Inglaterra e estava morando no Palácio de Buckingham, né? É a segunda rainha Elizabeth, acho que era eu, da continuidade, que adoro chá, nada a ver, né? Oi? Só doutor. Adoro o inverno porque eu sei que eu posso tomar chá. O dia inteiro tomando chá, que delícia, meu sonho, gente. Cheio de erva plantada assim no quintal. Aquele palácio de Buckingham, aquele jardim cheio de erva, ó. Tá? Cheio de erva para mim fazer chá. Chá bom mesmo. Aí vamos lá, entendeu? Então olha só, tudo isso a gente não produz. Existe substância que o nosso corpo produz e a gente não precisa consumir, como colesterol, por exemplo. Nosso fígado produz. Várias substâncias já são produzidas, mas a grande maioria, tá, que são as essenciais, elas só chegam ao nosso organismo pela alimentação. Né? Existem algumas vitaminas que é pelo sol, outras que são produzidas por bactérias no nosso intestino, olha que legal, mas é produzido pela gente. Outras é dependente do sol, mas no geral, as substâncias que compõem, né, o nosso funcionamento aí, né, mantém as nossas células e o nosso organismo funcionando, que faz a composição do meu corpo, do nosso corpo, ela vem através da alimentação. Por isso que é importante você variar, né, bastante a alimentação nas coisas saudáveis. É igual a nutricionista que fala, tem que comer um prato bem colorido. Quando ela fala comer um prato bem colorido, é a diversidade de coisas, até na natureza. Você pode perceber que o que ajuda muito a destruir um ambiente vegetal é a monocultura. É você sempre cultivar a mesma planta, até o solo fica danificado. A mesma coisa no nosso organismo. Se você começa a consumir só a mesma coisa, todo dia, arroz, feijão e ovo, arroz, feijão e ovo, arroz, feijão e ovo, e só come isso, vai ser ruim. Você precisa, por mais que você não goste, consumir o maior número de, entendeu? Alimentos naturais possíveis, legumes, frutas. Eu mesmo não sou chegada a fruta, mas eu forço um pouquinho a barra para mim poder consumir fruta, porque eu sei que é importante. Entendeu? Verdura, também não sou muito chegada, não sou, gente. Legumes eu gosto muito, nem vivo sem, tá? Às vezes eu posso estar com muita fome, mas eu tenho que preparar um legumes, não dá para comer sem. Mas verdura e fruta não é muito a minha praia, mas aí eu forço, entendeu? Eu forço em deixar lá, já na geladeira, tudinho, que deu fome, deu aquela vontade de comer doce, o que tem é fruta, então eu acabo comendo dessa forma. Então a gente tem que driblar um pouquinho as nossas vontades pra gente acabar consumindo fruta. Porque às vezes depois do almoço dá aquela vontade de comer doce, aí eu não tenho doce. O que eu tenho de doce em casa? Fruta. Automaticamente eu sento lá e vou comer tangerina, chupar laranja, comer melancia, comer uva. Eu não gosto. Se eu pudesse, eu não iria optar. Eu ia optar por uma barra de chocolate, um pacote de biscoito recheado. Essa seria, né, minha opção. Mas como eu não tenho, e graças a Deus eu não tenho um mercadinho bom perto da minha casa, eu teria que ir bem longe, eu sou obrigada a consumir o que eu tenho. Então, às vezes a gente mesmo nos sabotar nesse sentido, né? Manter a geladeira cheia de coisa. Não tem jeito, você vai ter que comer aquilo ali. Vai ter que comer, só tem aquilo. Entendeu? Vou me encher de pão. Às vezes tá lá, pão. Não tem pão, mas eu tenho aipim, tem batata doce. Entendeu? É o que eu como algumas vezes. Inhame. Entendeu? Consumir essas coisas no lugar do pão. Né? Se você deixar, eu abrir uma padaria embaixo da minha casa. Aí eu acabo que é muito mais prático eu comprar 3 pães por R$1 do que eu ir cozinhar aipim, cozinhar batata doce. Então, infelizmente, a gente tem isso. Na maioria das vezes, eu não vou comer um aipim. Vai me dar trabalho descascar aquele bicho, botar para cozinhar, né? Eu pego e compro pão e como, mas isso está me fazendo de novo a ficar com barriga.
de novo tá inchadinha. O pão, o sódio e várias outras coisas, né? Tá? Então não é legal. O legal mesmo é você tentar manter. Outra coisa que é importante, substituir o sal de cozinha. Tem muita gente que substitui, até eu já fiz isso, sal rosa. Você tem que ter cuidado porque o sal de cozinha é um alimento que contém iodo, tá? E a gente precisa muito do iodo. Então substituir aí, até para você substituir os alimentos, você tem que ter cuidado, tem que procurar a orientação de um nutricionista, tá? Cuidado aí com essas substituições, né? Sem orientação de um nutricionista. O ideal é quando você for montar, é você sempre estar em contato com o nutricionista. Eu falo muito disso porque eu tinha minha nutricionista, né? Depois que agora que começou a pandemia, a gente acaba tirando um pouco o que é mais supérfluo, né? Assim, algo, como eu já estava, né, com as dietinhas ali, o que era legal comer, o que não era, o que era importante, o que não era, eu parei de ir um pouco, né? Mas eu fui na nutricionista, a gente tem que passar a se cuidar mesmo, entendeu? Existem nutrientes que não podem faltar de jeito nenhum. Aí vamos lá. Então a pressão arterial, o pH do nosso corpo, gente, se mudar pH, se mudar temperatura, a gente não funciona direito, tá? E dependendo do local onde mude o pH, você morre muito rápido. A gente vai falar isso em gasometria. Reconstrução de tecidos danificados, tá? Às vezes, né, a gente tem sempre tecido danificado, não tem jeito. A gente é uma máquina viva que sempre tem que estar trocando peças. Existem os órgãos em si, ele inteiro, que a gente não consegue, né, repor ele inteiro. Mas células ali são trocadas constantemente. A gente tem trocas de célula, trocas de peça, né, no nosso corpo. Então, a gente precisa estar sempre fazendo essa reconstrução aí. Contração muscular, né, para a gente andar, para a gente se movimentar, a gente precisa de diversas substâncias. Aí a gente tem o cálcio, o potássio e outros que vai ajudar na contração muscular, você não ter problemas, né? Às vezes tem cãibra, tem várias outras coisas. Hidratação e outros. Estão presentes no sangue e nos fluidos corporais, e os rins trabalham junto com o sistema hormonal para mantê-los em equilíbrio. O rim, para ele saber o que ele precisa eliminar, como que ele vai agir diante das substâncias, né? Ele recebe informação do sistema nervoso através de hormônios. São diversos hormônios, de um cálcio mesmo para ele ser regulado na corrente sanguínea, no tecido ósseo, né? O entra e sai de cálcio no corpo, a reabsorção dele no intestino precisa do paratormônio, da calcitonina, são hormônios. Se ele não recebe essa informação, esse hormônio, ele não funciona. Entendeu? Você perde cálcio. Então, é uma máquina que para trabalhar ela precisa de várias coisas e os hormônios vão ajudar a regular tudo isso aí. Oriundos da alimentação, os eletrólitos não são totalmente absorvidos pelo trato digestivo, havendo excreção do excesso na urina, fezes, suor, pode ver no suor salgado, né? Saliva e também na bile. Quando há um estado de saturação na circulação porta, ou seja, excesso, tá? Vai ser eliminado por essas fontes aqui. Quando absorvido, sofre pouco ou nenhum processamento hepático. Olha que beleza! Não precisa passar pelo fígado, eles já são reaproveitados diretamente, tá? Sendo transferido aos tecidos periféricos para exercerem seu papel fisiológico. O primeiro aí que a gente vai falar é o cálcio. Todo mundo sabe a importância do cálcio, a gente fala da osteoporose, problemas ósseos, né? Então, mas não é só isso não. O cálcio ele é utilizado para contração muscular, coagulação sanguínea, sabia? Se tirar o cálcio do teu sangue, você não coagula. Já era, morre. Tem uma hemorragia, não vai coagular, tá? Então, esses anticoagulantes que a gente usa nos tubinhos de ensaio, eles trabalham mexendo muitas das vezes com cálcio no sangue. Ele inibe o cálcio e o sangue não coagula. É um anticoagulante. Entendeu? Para ele ser anticoagulante, ele vai lá e inibe o cálcio não funciona, deixa de funcionar, fica inativado e o sangue não coagula.
não adianta, tá? Não coagula. Aí vamos lá, ó. É o quinto componente mineral mais abundante no organismo. Ele é encontrado nas cartilagens, dentes e principalmente nos ossos. 98% do cálcio ele fica armazenado. O osso nada mais é do que um estoque de cálcio também, tá? Exerce papel fundamental na contração e relaxamento do miocárdio do coração, não é brincadeira, e dos outros músculos também, na coagulação sanguínea, na condução neuromuscular, tá? Existem os neurônios, né? Aí, que trabalha com a parte muscular, na ossificação, na manutenção da integridade da membrana celular, no mecanismo de ação de alguns hormônios e na ativação de algumas enzimas. Ou seja, se eu não tiver cálcio, estou bem lascada. O que o organismo faz? Vamos lá. A gente na infância, o organismo está em desenvolvimento, não é isso? Está em crescimento, né? O tecido ósseo, que são as células, né, osteoblásticas, elas vão estar em atividade ali total. Então, consome, qual é o primeiro alimento da criança? Leite, que é rico em cálcio, né? E chega uma certa idade que a gente para de consumir cálcio. Inclusive, a pesquisa que fala que nós, seres humanos, somos os únicos que utilizamos cálcio na fase adulta. Nenhum outro animal é assim, né? Uns falam que deve,